Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Ângelo, sou graduando em Matemática e Licenciatura pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, mas especificamente no campo do CEUNES, em São Mateus, Espírito Santo. E nesse vídeo eu vou apresentar sobre um grande cara, um dos maiores matemáticos da história, o maior com certeza do século XIX, Carl Friedrich Gauss. Vamos começar? Vamos lá. Johann Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu em 30 de abril de 1777, em Brunswick, Alemanha. Sua morte foi no dia 23 de fevereiro de 1855. Aos 77 anos, ele viveu muito, realmente. Filho de Gebhard Dietrich Gauss. Ele era jardineiro e assistente de comerciante. E Dorothea Gauss. Ela é analfabeta, não era? Gauss casou-se 2 vezes na sua vida. A primeira vez, como vocês podem ver, com Johanna Elisabeth Rosina Ostoff, nascida em 8 de maio de 1780, e faleceu alguns anos depois, aos 29 anos de idade. Com ela, Gauss teve 3 filhos. Eu vou deixar o material na descrição do vídeo. E depois ele se casou, de novo, como eu citei, com Friederike Wilhelmine Waldeck, com quem teve mais 3 filhos, como vocês podem ver. Na matemática, Gauss é conhecido como o maior matemático do século e também um dos maiores matemáticos da história, ao lado de nomes como Arquimedes e Newton. Teve interesse em todos os campos da matemática e trouxe contribuições gigantescas para a mesma. Ele teve um desenvolvimento extremamente precoce intelectualmente. Há boatos que Gauss desenvolveu a ideia de PA, progressão aritmética, ainda muito cedo. Com 7 anos de idade, o seu professor ou professora, depende da história que você ouve, alguns dizem que foi com 7 anos, outros com 8 anos, outros ainda com 10 anos. Mas o fato é que, Gauss ainda pequeno, o professor mandou todos os alunos da classe somarem todos os números de 1 a 100. Gauss surpreendeu ao mostrar o resultado quase que instantaneamente. Gauss, ainda novo, construiu uma ideia completamente interessante em matemática, importantíssima, a ideia de PA. Ele mostrou em alguns instantes que o resultado do somatório de 0 a 100 era 5.050. A fórmula que ele chegou é essa fórmula apresentada. Somatório dos n termos de uma progressão aritmética é igual a n, sendo n o número de termos, a 1 o termo inicial, mais a n, que é o termo final da progressão, e isso tudo dividido por 2. Vamos lá? Aos 14 anos de idade, foi apresentada ao Duque de Brunswick, que de imediato passou a financiar seus estudos e pesquisas científicas. Aos 18 anos, em outubro de 1795, ele ingressou na Universidade de Göttingen e logo em seu primeiro semestre fez uma descoberta que os matemáticos buscavam há mais de 2.000 anos, sobre como construir com compasso e esquadro. O acontecimento foi sua surpreendente contribuição à teoria das construções euclidianas de polígonos regulares, e, em particular, a descoberta de um polígono regular de 17 lados é construtível nesses moldes, com compasso e esquadro. Logo após isso, quebrou uma dúvida que tinha se seguiria o caminho da matemática ou se tornaria um filólogo.
filólogo, para quem não sabe, é aquela pessoa que se dedica exclusivamente ao estudo das línguas. Inglês, português, espanhol, francês e demais línguas do planeta. Dentre suas descobertas nos tempos de estudante, as mais significativas são a do método dos mínimos quadrados, a prova da reciprocidade quadrática, uma das maiores descobertas na área da teoria dos números da história. Na verdade, muitos matemáticos grandes, famosos, consideram esse ponto da prova do método da reciprocidade quadrática de Gauss como o antes e depois de Cristo da nossa era cristã. Vamos lá? Até os 20 anos de idade, mostrou grande talento para os números. Foi o que eu citei agora há pouco. Normalmente é associada a Gauss a representação gráfica dos números complexos. Tanto que determinado plano é conhecido como o plano de Gauss. Eu vou mostrar uma imagem, porém Gauss foi somente a terceira pessoa a utilizar de recursos gráficos para tal representação. As primeiras foram Caspar Wisselt e Jean Robert Argand. Essa é a representação gráfica. Eu, em um vídeo complementar, irei explicar sobre os números complexos. Entre os anos de 1796 e 1814, registrou em seu diário particular exatamente 146 provas e demonstrações matemáticas únicas. Diário esse que só foi encontrado 43 anos após sua morte. Ou seja, Gauss acabou contribuindo tanto em morte, mais em morte que a maioria dos matemáticos que nós conhecemos. Sendo hoje, acredito eu, o maior matemático que mais publicou na vida, mesmo após sua morte. E Gauss teve algumas invenções importantes. A primeira invenção é o canhão de Gauss. É um experimento muito simples que representa um acelerador magnético linear capaz de lançar uma esfera em alta velocidade. Como é isso? Eu vou explicar. Bom, esse canhão de Gauss é um cano onde, através de ímãs, uma esfera, um projétil ganha tanta velocidade que, por vezes, pode ser até mais rápido que balas de revólver ou de armas que nós conhecemos hoje em dia. Uma outra invenção super importante de Gauss é o magnetrômetro, que é um instrumento usado para medir a intensidade, a direção e o sentido de campos magnéticos em sua proximidade. Eu irei deixar um link na descrição do vídeo e, além desse link, eu vou deixar um vídeo complementar para vocês entenderem melhor o funcionamento. E, além disso tudo, ele foi um dos primeiros inventores do telégrafo. Ele, ao lado de Weber, ele inventou o telégrafo magnético. Eu vou ler para vocês a história. Em 1833, a dupla Gauss-Weber conseguiu comunicar entre o Observatório de Göttingen, onde Gauss já estudou, como eu citei, e o Instituto de Física, também Göttingen. Os locais estavam separados por uma distância superior a 2,5 km. A partir daqui, foi só uma questão de tempo até que essa tecnologia se massificasse. O telégrafo eletromagnético de Gauss-Weber usava um cabo que percorria o topo do edifício onde estava conectado. As contribuições importantes, como eu já citei, a lei da reciprocidade quadrática. E é enunciada pelo seguinte teorema, que eu vou falar agora. Sejam P e Q dois números primos ímpares distintos, tem-se que o legendre de P sobre Q vezes o legendre de Q sobre P é igual a menos 1 elevado a P menos 1 vezes Q menos 1, tudo isso sobre 2. Lei essa, dentro do assunto de congruências, mas especificamente sobre resíduos quadráticos, ambos objetos de estudos da teoria dos números.
E esse tópico de resíduos quadráticos é muito usado na criptografia atual. Se nós conseguirmos, por exemplo, enviar um e-mail, fazer algum pagamento pelo cartão à distância, online, tudo isso se deve a essa incrível contribuição de Gauss e de outros grandes matemáticos. Essa lei também facilita muito os cálculos complexos envolvendo números inteiros. E um fato interessante também sobre Gauss, como eu já citei anteriormente, é que ele originou os estudos sobre a progressão aritmética e progressão geométrica. Curiosidades. A origem do apelido Príncipe dos Matemáticos. Gauss morreu em sua casa no Observatório de Göttingen, em 23 de fevereiro de 1855. E logo depois, o rei de Hanover ordenou que se preparasse uma medalha comemorativa em sua homenagem. Essa medalha, de 70 milímetros, afinal foi feita em 1877, sendo completada pelo conhecido escultor e medalhista Friedrich Bremer, de Hanover. Nela figura a inscrição Jorge V, rei de Hanover, ao príncipe dos matemáticos. Desde então, Gauss é conhecido como o príncipe dos matemáticos. E para finalizar, eu vou citar algumas frases conhecidas de Gauss. Eu vou ler aqui para vocês. Não é o conhecimento, mas o ato de aprender. Não a posse, mas o ato de chegar lá, que concede a maior satisfação. Deus faz aritmética. A matemática é a rainha das ciências. O problema de distinguir números primos de números compostos e decompor os compostos em fatores primos é conhecido como o mais importante e útil na aritmética. Os encantos dessa sublime ciência revelam apenas aqueles que têm coragem de irem a fundo nela. Devemos admitir com humildade que, ao passo que os números são puramente produtos de nossas mentes, o espaço tem uma realidade fora de nossas mentes, de modo que não podemos descrever completamente suas propriedades a priori. Claramente fazendo analogia à abstração necessária no raciocínio matemático. E é isso. Muito obrigado. Mais perguntas que eu não expliquei aqui no vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários. Obrigado.